é só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar. Oi, querida! Oi, minha gente! Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Oi, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Cheguei, me enrolei aqui um pouquinho com as questões tecnológicas, mas cheguei. E hoje eu quero falar um pouco sobre acolhimento, falar um pouco sobre a proposta de oficina que eu vou fazer esse final de semana, próxima quarta. De onde surgiu a ideia, quais são os elementos dessa oficina. Também compartilhar com vocês o que eu penso sobre o assunto a partir da minha experiência profissional. Mas eu vou deixar essa música que eu acho que é muito fofinha. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, Bem-vinda! mais Bem-vindo, olhares. Ionete! Bem-vindo, Elô! Eita! Se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só ia esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Nós somos uns com os outros, umas com as outras. E eu queria começar essa live também lendo um poema que eu acho lindo, de novo, que está sendo, né, um ponto de referência para mim. O Piritizala, gente maravilhosa, a alegria espera por você. E tem um poema aqui que eu acho muito profundo também, muito lindo, e que ele venha também a colaborar com essa partilha agora, né, sobre acolhimento e os elementos que a gente acaba atravessando e sendo atravessada sobre essa temática. E eu vou ler para ficar aqui gravado também, pra vocês poderem apreciar essa meditação quase, nessa reflexão, que é assim: às vezes estamos exaustas, estamos cansadas de todos os lares que temos que trazer conosco para dentro do quarto, todas as línguas em nossas bocas, os países debaixo de nossos pés, a cultura entrelaçada em nossas colunas, às vezes pesada, às vezes parte dos nossos corpos. Mas que bênção é isso! Nós viemos de muitos, nós apoiamos muitos, nós contamos com muitos, nós somos muitos. Linda, né? Muito linda, muito profunda. E fala também sobre essa experiência do corpo, essa experiência da vida vivida, do cotidiano, das heranças que a gente traz, das heranças familiares, das heranças sociais, políticas, das consequências que nos atravessam e que a gente traz com a gente durante toda a nossa rotina, todo o nosso ciclo do dia, da natureza. E eu gosto porque ela encerra com esse lugar também de muita esperança em que contamos com muitas pessoas. Apesar de todo o processo que a gente vivencia, que a gente vive, de solidão, de desamparo social, de incompreensão social, de incompreensão também, às vezes, intrafamiliar, comunitária. E mesmo assim, a gente não tá sozinho. A gente não tá sozinho. Não é tá no meio de uma multidão, não é tá rodeado de multidão. Não é sobre isso, né? É sobre também elementos que a gente precisa carregar conosco como uma memória de que não estamos sozinhas. Porque para chegarmos até aqui, houve sim um trabalho, uma dedicação. Houve escolhas
houveram escolhas, houveram decisões, houveram situações em que alguém nos amou, alguém nos ama, alguém se dedicou, alguém cuidou da gente para que a gente estivesse aqui. Eu queria só começar trazendo isso à memória também, porque esse poema fala isso, né? Sobretudo na parte que ela diz assim, mas que bênção é isso? Que bênção é estarmos vivos. E eu sei que as pessoas que se interessaram por essa oficina, por essa temática de acolhimento, me acompanham também no meu trabalho há algum tempo e são pessoas da área, como eu costumo dizer, né? Da área social, desse campo, né? Das relações e, sobretudo, mulheres, né? Vou dizer aqui, é verdade. A maioria das pessoas que se interessam por essa temática de forma profissional ou não profissional, mas curiosamente também são mulheres, né? E que curioso isso, né? Pensar de que o acolhimento tem a ver com esse campo de interesse feminino. E por que será? Né? Eu acho que é algo também que a gente vai conversar um pouco na oficina, nas oficinas, vai estar partilhando, vou estar aqui também, né? Não produzindo conteúdo, porque eu não sou produtora de conteúdo, vocês já sabem disso, já me conhecem. Mas trazendo aqui também para esse espaço algumas provocações, porque eu gosto de fazer isso, é algo que eu gosto de fazer. E eu tenho aprendido de mim mesma que eu tenho que fazer coisas que eu gosto também. Né? Não só coisas que eu preciso fazer, mas coisas que eu gosto de fazer. E partilhar experiências, é isso. Quero dizer para vocês que já estão aqui na live, se quiserem trazer comentários do que vocês acham, reagir, não sei, que possa ser um espaço em que a gente vá se provocando aqui, trocando alguns elementos. Eu quero começar também falando um pouco sobre a estrutura do que pode ser, né, o que será, porque a oficina vai acontecer com mais pessoas, mas não serei eu sozinha que vou conduzir tudo. As pessoas nas suas criatividade, na sua espontaneidade, na sua intencionalidade vai fazer com que a oficina aconteça, com que essa temática ela nos atravesse a partir das nossas vidas, experiências de vidas. E eu acho que isso é muito importante, a autoridade que a experiência tem para fazer com que a gente gere criatividade, a gente aponte alternativas para o contexto em que a gente vive. Eu acredito muito nisso e eu tenho vivido também isso coletivamente, comunitariamente. Então eu queria compartilhar com vocês aqui, aí tomara que alguém reaja, se você quiser mandar para alguém também depois, essa live vai ficar gravada, não vai ter como a pessoa reagir, né? Mas se quiser mandar para mim depois um comentário e fazer perguntas sobre pontos que eu tenho colocado aqui, não tem problema. Eu acho que eu vou conseguir dar conta, né, de ver depois com calma, interagir, porque eu vou deixar ela gravada aqui também, vou tentar subir, tomara que eu não faça nenhum erro tecnológico que tire do ar. Espero que não, mas tomara que eu traga e faça, talvez, sei lá, alguma edição, né? Com alguns pedaços. Mas, minha gente, eu tenho aqui uma estrutura, tipo um roteiro, só para trazer aqui elementos do que eu acho, que eu penso, né, sobre a temática também, que eu vou trazer para esse processo de partilha, que é também da minha própria experiência como assistente social. Sou assistente social de formação. E eu me recordo até que quando eu me formei, assim que eu entrei na faculdade de serviço social, primeiro semestre, acho que nas primeiras aulas, eu passei pelo acolhimento, né? Acolhimento com as estudantes veteranas mais antigas. E eu me lembro eu sempre conto às vezes essa história. Eu me lembro que numa conversa de acolhimento, de recepção, boas-vindas, eu perguntei às veteranas se a gente no serviço social só ia trabalhar com pessoas pobres. Foi assim mesmo, levantei a mãozinha assim, tinha 17 anos, era 18, bem nova. E eu aqui sou pobre, sou mulher favelada, culturalmente favelada. Eu disse, vem cá, a gente só trabalha com pessoas pobres? A gente só vai trabalhar com gente pobre? Vê mesmo. E aí eu me recordo que as alunas olharam assim umas para as outras e tal, aí eu acho que perceberam assim, né, minha ignorância de ser muito jovem, sei lá, ou de não entender o que seria a profissão ainda, o que se tratava aquela profissão. E elas disseram assim, olha, é um fato que a gente vai trabalhar com a classe trabalhadora, geralmente a classe trabalhadora ela é empobrecida. E sim, a gente vai lidar com muitas pessoas que estão em situação de pobreza, mas não é só sobre isso, né? É sobre direitos. Aí eu fiquei naquela coisa assim, né? Será que eu falei uma coisa, deu uma bola fora e tal? E com o passar dos anos eu fui aprendendo um pouco mais. E como vocês sabem, eu vim de uma cultura de igreja, né? De igreja local, igreja de bairro, comunidade periférica. E existia uma expectativa muito grande, minha e também da comunidade, de que esse aprendizado acadêmico pudesse servir a comunidade. E aí não tem, gente, como eu começar aqui partilhando com vocês sem falar sobre esse aspecto, né, do que é importante a gente pensar
sobre o acolhimento de uma maneira geral, que é sobre as condições de vulnerabilidade das pessoas, né? Somos seres vulneráveis, né? A nossa essência humana também passa por esse lugar de termos consciência da nossa finitude, dos nossos limites existenciais. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E a gente ter essa consciência não só sobre nós mesmos, mas sobre as pessoas com quem a gente lida, as pessoas com quem a gente atende, né? Com quem a gente dedica ações de cuidado. E essa vulnerabilidade humana, ela é inerente a todo ser humano, para não ficar redundante aqui, né? Sabemos disso. Mas, sobretudo, considerar um fator que eu acho que é o ponto também mais central da oficina, que é pensar as vulnerabilidades que são socialmente construídas, são socialmente produzidas. Eu acho que esse é um ponto também, não de diferenciação no sentido de criar uma discriminação negativa, né? Mas, sobretudo, de a gente ter consciência de quando a gente se propõe intencionalmente num projeto, numa iniciativa organizada, de o que é que significa lidar com grupos vulnerabilizados, né? Existe uma cultura, às vezes, uma percepção de que as pessoas estão naquela condição vulnerável porque querem, porque desejam, ou porque, de alguma maneira, numa perspectiva meritocrática, que não é minha, né, não desfruto desse entendimento, não concordo, que é a perspectiva de que as pessoas, elas não tiveram as boas escolhas porque não quiseram, né? E estão naquela condição por causa disso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, a gente vai também passar por esse caminho de pensar quem são essas pessoas e como é que a gente se relaciona nesse nível de consciência com os nossos próximos, que é pensar que lidamos com pessoas que sofrem cotidianamente, estruturalmente, de forma sistemática, diária, com desigualdades sociais que são quase que hereditárias, né? Que são passadas de geração em geração numa lógica que não permite muitas vezes que a nossa autonomia quebre ciclos de empobrecimento, de adoecimento, de exaustão, de raiva. E aí eu vou colocar aqui esses elementos também afetivos que compõem quem somos, né? Então eu acho que é importante, quando eu coloquei assim, né, também eu divulguei, não divulguei para muita gente, divulguei faz pouco tempo, né, acho que faz 3 semanas que eu comecei a falar dessa oficina, porque eu quero que seja algo assim, que seja um início também com pessoas próximas, pessoas que entendem também a maneira da minha abordagem de trabalho, mas essa questão, né, de a gente ter essa consciência histórica, social, de quem somos enquanto sociedade, de quem somos enquanto grupo social brasileiro, que eu não estou falando coisa de outro país, né, da nossa história, e como a gente direciona as nossas práticas, a nossa postura ética acolhedora para grupos historicamente vulnerabilizados também, né? E aqui eu estou falando da população negra, eu estou falando das mulheres nas suas diversidades, estou falando também de grupos que têm, né, deficiência física, de grupos que têm alguma doença que seja imunodeficiente, né? E grupos que passam por processos de migração, grupos sociais que sofrem constantemente com ausência de condições de vida objetivas e dignas, ou que tenham dificuldade ao acesso ou à manutenção da sua vida também. Então, aí cabe bastante grupos sociais, comunidade LGBTQIAP+, também, comunidades quilombolas, ribeirinhas, né? Assistência social, eu sou especialista na área da assistência. A gente tem, né, vários grupos que também são classificados socialmente como esses grupos que são vulneráveis, muitas vezes não só pelas condições econômicas, mas pelas suas condições culturais, por suas características culturais. E aí entra um montão de coisa, né, minha gente? Entra essa percepção de que somos pessoas diferentes e que existe, nessas discriminações de desigualdades, existe sim um modelo padrão imposto de como precisamos ser ou quem devemos ser na vida, na sociedade. E as diversidades, elas acabam sofrendo com processos de barreiras para acesso a direitos sociais básicos. Então, as pessoas que trabalham em instituições, as pessoas que trabalham com projetos sociais, com iniciativas comunitárias espontâneas que lidam, ou que estão inseridas já nesses territórios, né, e é importante também falar de territórios, que lidam com os territórios em que estão inseridas, e não só com as instituições. Às vezes a gente até, estando, né, no mesmo local, e aí eu falo local enquanto território geográfico, né? Uma periferia que eu já também trabalhei bastante. A gente infelizmente, devido ao nosso processo, né, de socialização, acaba
descolando ou reproduzindo comportamentos violentos, comportamentos discriminatórios negativos, comportamentos negligentes, comportamentos agressivos. E aí tem várias questões, várias explicações que a antropologia, a sociologia, a psicologia vai nos ajudar a refletir sobre isso. Então eu queria começar com esse ponto sobre a vulnerabilidade, porque eu acho que isso também nos ajuda a pensar o que é a proposta de uma postura acolhedora na nossa realidade social, para além de ser uma prática que a gente desenvolve numa sala de atendimento, que a gente desenvolve numa ambiência que a gente promove de um evento, para além, né, de ser um protocolo que tem que ser cumprido, sabe? Então eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que Lu falou impotência para ser um sentimento dessas pessoas vulnerabilizadas. Ô Elô, você colocou aqui um comentário, né? Eu concordo com você. Impotência para ser um sentimento dessas pessoas vulnerabilizadas. Com certeza, Elô. Eu acho que esse ponto que você traz é muito importante, que a gente lida com essas pessoas que sentem cotidianamente com esse sentimento de impotência. E como é que é a nossa postura acolhedora diante desse encontro, né? O acolhimento tem muito a ver também com o encontro. O encontro com a outra, o encontro com o outro. Como é que acontece uma parte que está ali para viabilizar, para ceder, para ajudar, para apoiar, e a outra parte que está experimentando uma ausência de poder de realização, de poder de ser, poder de ir e vir, poder de realizar coisas, poder sentir. Imagina as pessoas que estão constantemente sendo bombardeadas por pensamentos negativos, por pensamentos autodestrutivos. E como a gente se depara com essas pessoas, o quanto a gente está preparados para lidar com as pessoas nesse nível de estresse social, nesse nível de adoecimento social e de impotência. Então, é sim uma perspectiva de ajuda mútua, de um processo mesmo, né, de empatia. Ainda vou falar também um pouquinho sobre isso, mas eu acho que esse teu comentário, Fia, é rochedo nesse sentido, é também assertivo nessa percepção, nesse contexto de vulnerabilidade, né? Então, a gente lida o tempo inteiro, e isso se revela, às vezes, na comunicação dessas pessoas, como elas se comportam, né, nos seus comportamentos, e como a gente tem essa postura, às vezes, quem está do lado da ajuda, vamos colocar assim, né? Vou colocar nesses termos para ficar mais palatável, que eu não concordo. Mas quem está no lado de viabilizar apoio, acho que ficou de uma maneira mais equilibrada. Quem está no lugar de viabilizar um acesso, viabilizar apoio, viabilizar uma postura afetiva também, tem que ter essa consciência, né, de que você não é o dono do todo poder, né? Eu acho que às vezes a gente se ilude com alguns processos de que estamos promovendo o poder, estamos promovendo acesso, a gente está facilitando um acesso. A gente tem uma responsabilidade que é de uma postura ética, mas também é de uma postura humana, né, humanizadora, humana, de lidar com aquilo que é direito de dignidade da outra pessoa, que é ser tratada com dignidade. Então, eu acho que você tocou nesse ponto, foi muito, muito certo, viu? Assim, acho que é um elemento também importantíssimo. Então, eu vou seguir aqui, porque eu disse que eu ia fazer uma live de meia hora, já tô 20 minutos, fiquei só nesse ponto. Você me conhece, que eu falo pra caramba. Eu acho que eu tô trazendo também várias coisas, assim, que estão correlacionadas. Eu acho que essa percepção, né, de acolhimento como uma postura acolhedora, do acolhimento como uma postura ética antes de ser um procedimento, né, e antes de ser um espaço, porque aí tem isso também, né? Acho que com a pandemia da Covid a gente sofreu um processo de trauma social, nível global, que despertou, né, na gente a importância de criar espaços de acolhimento. Eu gosto dessa coisa da criação de espaços de acolhimento, porque como assistente social, né, também a gente tem muito essa proposta também de pensar essa viabilidade dessa ambiência, desse espaço em que as pessoas chegam, né, e há um encontro entre as pessoas que estão nesse processo de vulnerabilidade, seja social ou pessoal, e o lugar onde ela vai procurar esse recurso, e quando ela encontra a pessoa, o agente, né, o viabilizador, o facilitador de acesso àquilo.
Então, eu tenho experiência, né, no movimento social, não só no atendimento, né, no serviço público, no terceiro setor, mas também no movimento social, de como as pessoas chegam cheias de expectativas, cheias de necessidade, cheias, às vezes, de uma percepção incompleta do que é aquele espaço, do que é aquele serviço, e das pessoas que têm a expectativa também de realizar a coisa, né? De encontrar uma legitimidade nesse encontro, de que está no lugar, de que vai conseguir ajudar, e que às vezes não é real, né? É uma idealização, um encontro que é idealizado, um pouco fora da realidade. E existe aí, eu acho que um outro ponto que é muito importante, que é essa linguagem, que é essa comunicação, que é conseguir promover um encontro onde a comunicação, o diálogo, ele se dá a partir de um paradigma, né, de empatia e de intenção, sabe? Eu percebo que às vezes a gente tem uma impaciência e a gente se desespera quando não tem um aporte, um arcabouço, um vocabulário, um repertório que dê conta desse encontro, né? E aí vai também uma tarefa de casa de todo mundo, né? Vai um esforço nosso de convivência, de experimento, de experimentar, de se aproximar, de estar junto, né, dessas pessoas, no sentido de compreender, inclusive, as palavras que fazem sentido para essas pessoas. Eu vejo que a gente tem, parece, um grande problema atual de diálogo, capacidade de condução de diálogo, e aí não só um diálogo nos termos paulo freireanos, né, que eu gosto muito, tá aqui uma pessoa que é muito encantada com as propostas de Paulo Freire, também procuro, na medida do possível, incorporar isso também na minha prática profissional e pessoal, né? Parece que é uma coisa muito divisória, né? Mas a gente traz muito da nossa vida para esse lugar da prática, da vida pessoal, que é as condições para que o diálogo aconteça. Eu acho que eu fiz um vídeo curtinho sobre isso, é antigo ele, eu acho que eu vou até atualizar. Que existem condições para que o diálogo aconteça. Num encontro, numa situação de acolhimento, né, a depender de qual é o cenário em que essa pessoa que está buscando acolhimento ela chega, pode ser um cenário traumático, traumatizante, e aí sem querer ser, né, não utilizar muito um vocabulário da psicologia, mas é isso que a gente entende também, e isso que a gente consegue nomear. Às vezes as pessoas não conseguem se manifestar verbalmente, não conseguem falar, não conseguem transmitir diretamente, imediatamente aquilo que elas necessitam. E às vezes elas não conseguem, inclusive, classificar como a gente que está no lado, né, de facilitadores de acesso e de acolhedores, pessoas que estão nessa postura, né, de receber, não conseguem classificar. Isso é uma tarefa que a gente ter que fazer também, né? De escuta ativa, escuta atenta, e para que essa comunicação aconteça, né, de forma efetiva, pelo menos naquilo que está sendo proposto daquele espaço, né? Eu acho que aí também tem questões que são condicionantes do acolhimento que a gente está oferecendo, o quanto a gente consegue, né, direcionar essas questões, mas essa comunicação ela precisa acontecer, ela precisa existir de maneira muito cuidadosa, muito humana e realista diante do vocabulário, diante dos sentidos que compõem as duas partes, né? Eu não gosto, eu me lembro que na época da faculdade também, depois na prática profissional, tinha muito isso, eu escuto também na área do terceiro setor, dos movimentos sociais, como conseguir, né, promover uma educação cidadã, por exemplo, dentro de uma linguagem que as pessoas entendam. E aí fica sempre aquela coisa, né, meio nebulosa, de que as pessoas, existe um grupo de pessoas, um grupo social, que tem um determinado tipo de vocabulário, ou que não teve acesso à educação formal, nos termos acadêmicos, nos termos técnicos, e que essas pessoas precisam ter acesso ao serviço, ao projeto, ao atendimento, que elas consigam entender como é que aquele serviço, aquele equipamento, aquela estrutura funciona. E aí eu me recordo muito desse nosso papel, inclusive, né, como serviço social, que a gente tem, uma abordagem multidisciplinar também, interdisciplinar em relação ao conhecimento que a gente maneja para poder fazer atendimento, que é esse lugar também, de às vezes, de uma tradução do que está acontecendo, do serviço, de uma maneira mais compreensível,
para que a pessoa tenha acesso e tenha sua necessidade atendida. Então, nessa comunicação tem esse lugar muito forte da escuta, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também na oficina sobre o que é essa escuta atenta, que não é a escuta da expectativa de quem está oferecendo serviço, né? Não é aquela escuta que condiciona, que direciona, mas é uma escuta livre, uma escuta aberta, que tenta o máximo possível não interpretar dentro da sua expectativa, que às vezes é moralista, que às vezes é tecnicista, às vezes é doutrinária, né? Uma expectativa doutrinária, de doutrinação do outro. Então, é uma escuta que passa pela humanização e reconhecimento da autonomia total daquela pessoa naquilo que ela está manifestando. Então, escutar, ter uma escutativa com alguém é baixar, é render, é reduzir o máximo possível da nossa expectativa como facilitador de acesso, de serviço e de acolhimento. É aquela coisa, é reconhecer que o tempo todo a gente está ali, a gente está presente, né? Sobretudo estamos presentes, dando atenção plena àquela pessoa, no que ela está comunicando pra gente, mas também é de conseguir regular essa nossa expectativa institucional nesse lugar nosso de quem está oferecendo um acolhimento, né? E às vezes até eu já vi na internet essa argumentação, né, de uma síndrome de salvador, de salvadora. A gente meio que contamina esse processo de escuta, colocando as nossas interpretações. A pessoa está falando uma coisa, que ela precisa de ar. Aí a gente, né, dentro da nossa leitura acadêmica, dentro da nossa leitura técnica, dentro da nossa leitura religiosa, a gente já começa a interpretar coisas daquilo que a pessoa está falando. Não, ela está falando, ela está comunicando exatamente aquilo que ela tá passando pra você. Sabe? Ai, Vanessa, mas não sei, eu percebi que tinha uma coisa ali, que a razão daquilo que ela tava falando, que o motivo... Mas peraí. Primeiro, na escutativa, a gente não tá fazendo análise sociológica, antropológica. Né? A escutativa, ela é sobretudo uma postura de acolhimento, é uma escuta afetiva, uma escuta de reconhecimento do outro, da outra pessoa. É um reconhecimento de que o que ela está comunicando, e ela tem autoridade, inclusive, total sobre aquilo que ela está falando. Essa parte, essa etapa, né, de analisar, de pensar, ela vem um pouco depois. Ela vem mais pra frente. Eu acho que você já deve ter passado por uma experiência em que você tentou comunicar, falar de uma angústia, falar de uma necessidade sua, e que já passou comigo. E o que acontece é que a pessoa tá ali, não deixou nem você terminar de falar, e a pessoa já tá explicando pra você aquilo que você tá tentando comunicar. Eu acho que já aconteceu isso. Você sai com aquele sentimento, aquela sensação de que, nossa, eu nem terminei de falar, eu nem comuniquei. Poxa, mas eu cheguei aqui com tal coisa e agora eu tô achando que já não é mais o meu problema. Ou então você se sentiu culpado por aquilo que estava tentando comunicar, sabe? Então eu acho que é mais ou menos nesse caminho que eu tô tentando falar aqui um pouco sobre essa coisa da escuta, de uma escuta ativa, que reconhece a fala da outra pessoa de uma maneira total, sabe? De uma maneira plena. E sem interpretar, sem julgar, sem dizer isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem nada a ver. Ai, coisa horrorosa que essa pessoa tá falando. Escuta. Escuta, né? Isso é um exercício também, né? Que a gente precisa fazer e uma habilidade a se desenvolver. Você quer acolher pessoas? Você quer melhorar a sua prática de acolhimento das pessoas? Faz esse exercício também, né? Faz esse trabalho interno. E eu acho que uma coisa que pode também nos ajudar nesse desenvolvimento é o seguinte: a gente consegue se ouvir sem se julgar? A gente consegue perceber as nossas próprias necessidades sem estar se interpretando, sem estar se julgando, fazendo juízo de valor, sem estar com moralismo com a gente mesmo? Eu acho que isso é um exercício, hein? Eu acho que esse é um exercício interessante pra gente fazer e pensar com a maneira como a gente lida com nós mesmos enquanto seres humanos, e a gente transfere isso para outras pessoas. Isso é uma coisa, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma listinha, gente, não vou conseguir dar conta de tudo não, mas eu coloquei aqui, né, essa abordagem aqui, sei lá, algumas coisas para falar, baseado também no esquema da oficina. Mas tem coisa que eu não vou conseguir dar conta de falar aqui. E aí, falando dessa parte, né, da escutativa, e aí eu vou trazer mais para esse lugar
do acolhimento como uma postura, né? O acolhimento, antes de ser uma prática e um procedimento, ele é uma postura nossa. Por isso que até na oficina eu coloquei lá a opção assim, se a pessoa trabalhava com a questão do acolhimento, se ela tinha interesse, estava se formando, ou se ela desenvolve o acolhimento no dia a dia dela, na prática, no cotidiano. Porque é isso, gente, tem coisas e valores, e aqui eu vou num ponto talvez mais profundo do que a protoforma, né, dos conceitos do que é acolhimento, que existem, né, certas práticas que dependem de valores, e nem sempre a gente consegue adquirir ou desenvolver ou assimilar esses valores durante o nosso processo formativo profissional, né? Ele é desenvolvido, ele é herdado em outros espaços, que não é um espaço técnico, não é um espaço acadêmico. Então, quando a gente fala de postura acolhedora, a gente está considerando alguns valores também humanos, né? Valores relacionados à empatia, valores relacionados a afeto, afetividade, valores relacionados a respeito à diversidade, respeito a quem é diferente, respeito a si mesmo, a limites, a questão amorosa mesmo, de sermos pessoas amorosas, o quanto conseguimos ser amorosos. Eu não estou falando só de amoroso dentro de uma expressão de toque de corpo, né? Da afetividade de toque de corpo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da amorosidade que enxerga a humanidade, a humanização das nossas relações. Esse é o tipo de coisa que nem sempre a gente consegue desenvolver na academia. Por isso que muitas vezes a gente vai para algum ambiente, vai para um espaço, seja, gente, terceiro setor, seja igreja, seja espaço de serviço público, e a gente se sente super mal no atendimento, a gente se sente extremamente violentado, desconsiderado, sentindo um lixo. Porque você pensa, nossa, peraí, ele tá um profissional, alguém, um voluntário que foi treinado ou não para aquilo, e você se sente, né, literalmente, né, completamente desumanizado, sendo tratado que nem bicho, e que a gente sabe que bicho não pode ser maltratado. Então, eu estou fazendo aqui um rolê, né, uma comparação, no sentido de que nem sempre o título, o diploma, a academia vai validar, né, dimensões do nosso ser como pessoa, do nosso ser profissional, nosso ser voluntário, a partir desses valores. Então, pensar o acolhimento como uma postura ética vai nos colocar nesse lugar também de refletir sobre quais são os valores que a gente tem cultivado, a gente tem herdado, a gente tem dentro de nós como seres humanos, antes de sermos profissionais, aquilo que a gente conseguiu desenvolver enquanto profissionais e aquilo que a gente tem levado para a nossa prática, nos espaços em que a gente trabalha, que a gente atua, que a gente desenvolve ações de encontro, de interação social. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai falar também sobre essa postura. E acolher numa realidade de muita produtividade e de violência, né? A gente vive numa estrutura social e vive num país que é diverso, que tem suas nuances, diferenças regionais, diferenças culturais, mas que existe uma matriz, né, de exploração das pessoas, de desvalorização de uns grupos em relação aos outros. Eu falei isso um pouquinho no começo, sobre a questão da vulnerabilidade socialmente produzida, né? Essa vulnerabilidade social, né, vamos dizer assim. Mas a gente pensar que a lógica que a gente vive, a lógica produtivista, a lógica que nos impõe modelos, né, de ser, de agir, de se comunicar, ela é uma lógica muitas vezes desumanizadora. Então, uma produtividade que quer comparar-se às máquinas, às inteligências artificiais, a altas performances que são desumanas, são endeusantes. Ou então a gente está lidando às vezes com o extremo da violência, de condições de vida que são extremamente degradantes, né? E lidar com pessoas que estão em condições de vida degradantes. Então é muito importante a gente perceber que, inclusive, a criação de espaços de acolhimento precisa levar em consideração essas diferenciações, né? Diferenciações daquilo que a gente pode potencializar no nosso acolhimento ou não, né? O acolhimento, ele é um primeiro espaço, muitas vezes, em serviços, em locais, que é definitivo para se a pessoa ela vai seguir na busca por um direito social, se ela vai seguir na interação com aquele grupo, se ela vai fazer adesão àquele espaço ou não, né? E muitas vezes as pessoas precisam acessar os lugares porque elas vivem em condições extremas e só tem aquele lugar mesmo. Então, às vezes, ela é maltratada
como é a experiência coletiva de muita gente, por exemplo, com alguns serviços públicos, né? Pô, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque é o jeito, eu não tenho outra alternativa. Mas elas vivem experiências de desacolhimento, vou colocar assim, né? Muito grande o tempo inteiro. E isso, gente, ser maltratado gera muita coisa, né? Gera adoecimento emocional, gera revolta, gera uma reprodução de comportamento também, né? Com aquele espaço, de não reconhecimento da legitimidade daqueles profissionais daquele espaço como digno. Isso é coisa que são provocações que eu tô trazendo aqui agora. A Rosana, Rosana, querida! Oi, linda! Que bom que você tá aqui. Saber ouvir, não deduzir, não julgar. Super importante. É isso, Rosana. E é muito difícil às vezes. É muito difícil, porque às vezes a gente está num ambiente em que a prática profissional recorrente, ela nos automatiza, né? Automatiza o nosso comportamento. E a gente está sendo colocado, às vezes, para ter meta, para bater meta, para cumprir protocolo, para cumprir taxa de atendimento, taxa disso, taxa daquilo. E a gente se foca nessa coisa do resultado estatístico, do resultado de performance, e não na qualidade daquilo que a gente está fazendo. Não na qualidade do atendimento que a gente está fazendo, do espaço que a gente está criando, né? Pensar uma ambiência, por exemplo, né? Quando a gente cria espaço em relação ao espaço físico, eu estou falando, tá, gente? De equipamento. Uma sala acolhedora, uma sala onde a pessoa possa se sentar confortavelmente, uma sala onde exista privacidade para ela poder falar das suas questões, ela possa partilhar, um espaço onde ela possa ter segurança alimentar, ela possa se alimentar, ela possa beber água, ela possa, sabe, ser ouvida integralmente, ela possa ter um bem-estar. Gente, quantos serviços a gente vai, quantos lugares a gente vai em que isso não acontece, a gente recebe um atendimento, um acolhimento, e assim, de todo modo, de todo jeito, na rua, na janela, né, no meio-fio, no meio da rua, enfim, tem várias questões relacionadas a isso e parece que é algo menor, né? Não, o importante é fazer acontecer a atividade. Epa, avalia aí, pensa aí no espaço que você está, quais são as condições objetivas que permitem ou não que exista um ambiente acolhedor, uma ambiência, né, um espaço físico, um equipamento acolhedor. Até isso influencia, gente. Até isso influencia. Nessa vivência de igreja, às vezes eu vejo umas coisas também, né? Como, por exemplo, algumas pessoas em projetos sociais têm esse tipo de acolhimento, que é um acolhimento improvisado, um espaço, né? Que é o possível diante das circunstâncias. Às vezes o projeto da igreja, a própria igreja é muito periférica, é muito... Não é nem periférica, né? É no sentido de recurso, muito frágil em termos de recurso. E às vezes as condições só permitem que seja feito daquele jeito. E isso é um ponto. Mas existem lugares em que a discriminação de atendimento, dependendo da pessoa, é muito grande. E é visível, né? Então determinados grupos são atendidos numa sala, numa padaria, num cafezinho, e são ouvidas com a privacidade. E outras pessoas são ouvidas ali na porta da igreja, na porta para fora. Né? Eu tô falando aqui de uma experiência minha com igreja. Eu vou pensar em experiência com o serviço público, a mesma coisa. Aliás, é a mesma situação, sendo que de forma diferente, né? É um acolhimento no atendimento onde a sala de atendimento é compartilhada, onde a cadeira é aquela cadeira que está caindo aos pedaços, né? Onde não tem, às vezes, nem um copo de água para servir a pessoa que está para ser atendida, e a pessoa está ali expondo questões das mais difíceis da vida dela. E é muito difícil fazer atendimento assim, né? E tudo que a pessoa tem é você. O único lugar humanizador que ela vai ter é a sua escuta, a sua voz, o seu olhar, o seu tratamento, a sua ética. Então acho que é um ponto importante a gente pensar nisso, né? O acolhimento como uma postura, né? A postura acolhedora, para além dessa ambiência. Porque é isso, se as condições de vida, se as condições objetivas de trabalho não permitem, uma proposta, né, de acolhimento, de espaço acolhimento, tudo que aquela pessoa vai ter de acolhimento é você, né? Tudo que ela vai conhecer sobre o que é ser acolhido ou não ser acolhido é você. Acho que foi isso que eu coloquei aqui. Tirei. E para encerrar, que já tá aqui 40 minutos, nossa, falei foi muito, hein? Falei muita coisa.
Eu coloco, assim, na oficina a gente vai passar um pouco sobre essa proposta de pensar o acolhimento como uma postura, para além de ser um protocolo. Eu quero falar de onde é que também surge esse arcabouço, esse meu interesse pelo acolhimento, que é justamente pela minha prática profissional, pelo meu ativismo. A gente sabe que o ativismo também é um lugar muito hostil para posturas acolhedoras. Às vezes as pessoas no ativismo estão muito focadas na luta social que precisa ser travada, nos procedimentos estratégicos de acesso à informação, de confronto, né, de reivindicação. E a gente esquece que a gente está lidando com gente, que nós somos pessoas e que a gente está lidando sempre com necessidades humanas, né, sociais, ambientais também, mas que a gente está lidando com pessoas. E aí a coisa de que muitas vezes os lugares de luta social que são necessários, eles, né, acabam também repercutindo e reproduzindo nas relações interpessoais também essa urgência que é atravessada por essa agressividade, por esse imediatismo que nos obriga a ser pouco táteis, pouco sensíveis, né, uns com as outras, uns com os outros. Então, vem também dessa minha percepção de movimento social, de serviço público, de projeto social. Então, assim, gente, acolhimento dá para pensar muita coisa. Recentemente eu tenho escutado também o profissionais da área de educação, né, da escola, como fazer acolhimento nas escolas em vários níveis, desde o ensino fundamental até o ensino médio, né, ensino superior também. Pessoas que veem, mulheres, por exemplo, no ensino superior, que passam por situação de violência doméstica e chegam no espaço educativo, espaço de ensino, não tem nenhum tipo de acolhimento, como aquilo afeta o desempenho daquela estudante, né? Crianças, adolescentes que vêm de contexto de conflito, território de conflitos, que passam por violência intrafamiliar e chegam no colégio, chegam na escola e não conseguem, né? Encontram, às vezes, educadores, gestores que não sabem lidar com a manifestação, né? A repercussão daquele sofrimento, daquele trauma social. Então, o acolhimento, dá para ele pensar, gente, vários espaços. Dá para pensar sobre acolhimento, sobre espaços multidisciplinares, interdisciplinares, e que precisa, sim, desse nosso treinamento, desse nosso olhar para pensar sobre isso. Então, quando eu comecei a fazer esse levantamento sobre acolhimento, né, eu vi que existe aí uma sistematização na área da saúde e na área da assistência social, né? A saúde como política pública, ela já tem uma política nacional de humanização, já tem esse protocolo de porta de entrada, né, de atendimento básico a partir de enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, e é um lugar muito inspirador para a gente aprender, né, sobre essa dimensão do acolhimento, mas como prática profissional e como política pública, ele está também muito marcado por um procedimento, né, um manejo de procedimento, que precisa ser muitas vezes ampliado, adaptado e pensado por mais pessoas em diversas outras áreas. Então tá aqui, eu queria trazer, né, um pouquinho dessa provocação para esse espaço, para a gente poder pensar o que é esse acolhimento. Vou trabalhar aqui com uma proposta, né, de dimensões do que é o acolhimento, o não julgamento, a escuta ativa, a confiança, o compromisso e a abertura. A gente vai passar por esses 4 pontos também, e pensar de forma integral, tanto a gente como pessoas que estamos o tempo inteiro passando por processos de sermos acolhidas e acolhidos, e a gente como facilitadores desse acolhimento, né? A última coisa que eu quero encerrar, agora eu vou encerrar de vez mesmo. Lá vou eu, agora eu prometo que eu vou encerrar, que tá 45 minutos, eu disse que ia ficar meia hora. Disse pra mim mesmo, tá, gente? Não disse aqui, né? Essa dimensão do cuidado, né? O acolhimento, ele tem muito um caráter de cuidado, como uma postura cuidadosa, uma postura de uma política de cuidado, né, dessas práticas que a gente tem, que tem a ver com essa manutenção e essa preservação da vida, das condições de vida. E o cuidado, de forma tradicional, ele tem muito a ver também com o feminino, com as práticas das mulheres, né? E aí entra uma grande questão, não sei se a gente vai conseguir dar conta na oficina disso, mas essa dimensão de pensar o acolhimento como esse lugar em que geralmente é característico por práticas, criatividade, tecnologias femininas, das mulheres. Isso é um ponto, né? E também porque muitas vezes, isso também chama a nossa atenção de o porquê muitas vezes essa dimensão do acolhimento nos espaços ela é tão negligenciada.
Porque as práticas de cuidado, elas são socialmente negligenciadas do ponto de vista desse reconhecimento econômico, político, social. Porque o acolhimento nos serviços públicos, nos projetos, ele acaba sendo um lugar que parece que é menor, um lugar de menor importância, um lugar que pode ser feito de qualquer jeito. E a gente sabe que, na verdade, o cuidado, ele é uma tecnologia milenar, produzida, pensada, pragmaticamente, pelo conhecimento, pela ancestralidade feminina. E daí também passa pela gente o porquê a maioria dos homens, e aí pensando não os homens individualmente, né, gente, mas pensando um paradigma masculino, não se interessam por acolhimento, não se interessam por acolher. Né? Ou por que não? Não são socialmente incentivados. Não é coisa de homem. Homem não pode acolher. Quando tem um homem que acolhe, todo mundo já fica achando que é algum tipo de interesse, que é algum tipo de desvio de conduta. Gente, é muita coisa. Eu não vou dar conta de falar sobre isso, mas eu quero deixar essa provocação, porque acolher é para todo mundo. Acolher são para todas as pessoas. A postura acolhedora, elas são para todas as pessoas. Então, pensar como a gente promove esse equilíbrio, essa justiça de gênero, também a partir da prática acolhedora. Porque esses paradigmas, essas imagens sociais, né, de que os homens têm um comportamento mais assim, o masculino tem um comportamento mais assado, e que ser uma pessoa acolhedora não condiz muito com essa imagem social, isso só atrapalha a gente na promoção das nossas atividades, tanto na ponta, como porta de entrada, né, para serviços públicos, para projetos, como nas nossas relações interpessoais. E aí está uma questão também que entra, né, nesse fórum mais privado, de várias dificuldades que a gente tem nas relações baseadas no gênero, em relação a como, né, os homens também acabam se retroalimentando como um comportamento social não acolhedor, e isso transborda em outras questões. Isso aparece em outros espaços, no espaço intrafamiliar e também no espaço público. Na maneira do discurso, na maneira que o conhecimento é produzido, na maneira que faz gestão de trabalho, na maneira que executa trabalho, na maneira que faz política. Então, tem várias questões, né? Não vai dar tempo de falar tudo, de pensar sobre tudo, porque vão ser 2 horas só de oficina. É o grupo que vai também conduzir um pouco qual vai ser, né, a direção da oficina. Eu gosto de deixar um espaço aberto, mas eu vou falar um pouquinho dos conceitos, vou trazer um pouco essa situação conceitual. Vou falar sobre essas dimensões do acolhimento, e a gente também vai falar um pouco sobre essas questões da ausência, né, de uma postura acolhedora a partir de uma perspectiva também de justiça de gênero. Como isso nos afeta. Tomara que dê tempo. E se não der tempo, vou fazer outras oficinas, né, com foco especial nessas questões. Então, minha gente, desde já, assim, legal que vocês estão aqui. Muito obrigada por terem passado por aqui. Eu vou deixar essa live aqui, né, essa transmissão gravada. Eu acho que eu vou fazer outra depois das oficinas, porque eu acho que vai sair uma coisa muito legal, vai sair um resultado também de troca muito bacana. E a gente vai falar mais. Eu vou aparecer mais aqui. E desde já, muito obrigada a todo mundo por a confiança, por partilhar, por enviar para outras pessoas, por me trazer palavras de incentivo, né, de estar continuando esse trabalho, de fazer isso mesmo. E é isso, tá? A gente se vê já já. Beijo pra vocês, viu? Obrigada a todo mundo que tá aqui.